Olá, eu sou Eduarda e a pedido do meu amigo Daniel do Penso Mil, eu estou aqui para falar um pouco sobre como interpretar o tema da redação no Enem. Primeiramente, eu quero começar falando sobre o recorte temático, isto é, o viés a partir do qual você vai precisar se posicionar em relação à base teórica estabelecida pelos textos motivadores. É o que a gente chama de proposta de redação na prática. É aquela frase que sempre vai ficar ou no final ou no começo da página que aponta qual é o tema. A proposta é que vai indicar o que deverá efetivamente ser tratado no teu texto. Aí você chega para mim e pergunta: Eduarda, e se a proposta estiver em alguma medida desvinculada dos textos motivadores? Qual direcionamento eu devo seguir? Olha, querido, a proposta você sempre vai ter aquele direcionamento final que vai condicionar o tema da redação. E é ele que você vai recorrer sempre que ficar em dúvida sobre qual caminho seguir na hora de elaborar a tese e desenvolver a argumentação. Tá, Eduarda, mas eu adorei um dos textos motivadores e quero seguir aquela linha. Eu posso? Olha, depende. Muitas vezes, os textos motivadores apresentam diferentes aspectos do tema que será discutido. E ao adotar as ideias apresentadas em apenas um dos textos motivadores, você corre o risco de tangenciar a discussão proposta e incorrer em fuga do tema. Em fuga no caso parcial. Mas na frente eu vou te explicar que existem dois tipos de fugas, a parcial e a total. Para evitar esse tipo de problema, você tem que preferir ler todos os textos motivadores, entender a questão que está sendo colocada ali e discutir aquela questão, dialogando com a ideia central da coletânea, com aquela discussão que todos os textos têm em comum, sem se ater a um único texto específico, certo? Agora, vamos para a interpretação da proposta propriamente dita. É preciso ressaltar aqui que a primeira etapa talvez seja a mais importante de todas. Isso porque, se o candidato não estiver conseguindo aprender, entender na sua totalidade aquilo que a banca colocou em discussão, sempre será aplicado algum tipo de penalidade. Essa fuga ao tema, que é o que chamamos de fuga ao tema. A fuga ao tema pode ser total ou parcial. No primeiro caso, a redação é anulada. Como corrigir um texto que não verse sobre o que foi pedido? Como comparar com os demais? E, obviamente, a nota correspondente é 0. No segundo caso, as possibilidades de erros são inúmeras, com as penalizações variando na mesma medida. Para que isso não ocorra, é preciso que você dê atenção total a cada uma das palavras que compõem o tema. Veja só, a banca teve cerca de 1 ano para pensar na proposta e se aquelas palavras foram utilizadas, cada uma delas desempenha, logicamente, uma função específica e muito importante dentro do contexto. Então, de uma forma prática, eu separei 2 temas do Enem e vou fazer esse exercício com você, de como interpretar o tema da redação, ok? Primeiramente, eu vou trazer o tema de 2017. De 2017. Lembra comigo? O tema foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Agora, a primeira dica é descobrir o foco principal do tema. Elimine as palavras periféricas. Então, nós vamos ter desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Veja que formação educacional dos surdos é o foco central do tema. Assim, eu vou ter como palavras periféricas desafios para e no Brasil. Então, quer dizer que posso escrever qualquer coisa sobre a educação de surdos? Não.
Essas palavras periféricas, não é porque elas são chamadas assim, que eu estou chamando elas assim, que elas são menos importantes, ok? É justamente essas palavras que vão direcionar a discussão. Então, o texto vai ser, referente à formação de surdos. Aí eu vou ter a palavra desafio. Quais são os desafios encontrados? São os desafios de qualquer lugar? Não. São os desafios encontrados no Brasil. No Brasil é a delimitação geográfica do tema. Ou seja, não é porque o foco central é a formação educacional dos surdos que eu vou poder falar qualquer coisa acerca da educação voltada para os surdos. Eu tenho um direcionamento a partir das palavras periféricas, que no caso são os desafios. Nesse momento, é importante procurar sinônimos. Nesse caso, desafios é a mesma coisa que dificuldade, que obstáculo. Formação é a mesma coisa que desenvolvimento, educação da educação, educacional da educação. Surdos, pessoas com deficiência auditiva. No Brasil, eu não vou precisar de sinônimo, porque, como eu já falei, é a delimitação geográfica do seu tema. Assim, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, como que você vai interpretar esse tema? Que você deve discorrer acerca das dificuldades e obstáculos enfrentados para que haja o desenvolvimento da educação para pessoas com deficiência auditiva no Brasil. Certo? Foi esclarecedor? Eu acho que agora ficou bem mais fácil. Então, além de analisar cada palavra do tema, definir quem é o foco central, as palavras periféricas e buscar sinônimo para as palavras, vai te ajudar não só a entender o tema, como também trabalhar sinônimos para evitar repetições ao longo do teu texto. Outro tema escolhido por mim para fazer esse exercício foi a manipulação, o tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário na internet. Vamos lá, separar o foco principal do tema e as palavras periféricas. Vamos lá, eu vou pegar como foco o comportamento do usuário. Daí, como palavras periféricas, eu vou ter manipulação e na internet. Na internet, como vocês já devem saber do exercício passado que eu fiz, na internet será a delimitação. Eu vou falar sobre o comportamento do usuário. No caso, onde? Na internet. E manipulação. O que é manipulação? Manipulação é a mesma coisa que influência sobre algo ou uma pessoa. Manipulação é a mesma coisa que controle, a mesma coisa que utilização. Para comportamento, eu vou ter a mesma coisa aqui. Conduta, atitude, desempenho, hábito, costume. Então, a manipulação do comportamento do usuário na internet, como que eu vou interpretar esse tema? Que a banca quer de mim, de você, que você discorra sobre a influência, o controle que é exercido sobre a atitude e os costumes do usuário, daquele que está utilizando a internet. Ou seja, muitas pessoas fizeram o quê? Fake news. Fake news é um pontinho dentro do oceano, comportamento do usuário. No que se refere, influência, manipulação, controle, manipulação do comportamento do usuário na internet. Então, quer dizer que, enquanto o usuário está na internet, o seu comportamento, a sua atitude, suas condutas, elas estão sendo manipuladas. Deu para entender? Que é justamente o que eu vi recentemente com um professor de sociologia. Você está entrando lá na rede social, a rede social aparentemente é gratuita. Instagram, Facebook, mais utilizadas. Mas não necessariamente ela é gratuita, você está lá por um motivo.
Quando você faz o seu cadastro, você já fornece dados, certo? Para a plataforma. E à medida que você vai utilizando, ele vai entendendo os seus gostos, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E a partir disso, ele vai armazenar o computador, no caso, a grande rede vai armazenar aqueles dados na hora de, por exemplo, eu tenho uma loja, eu vou patrocinar um anúncio no Instagram. Então, o que acontece? Na hora de direcionar a plataforma, ela vai direcionar para todo mundo? Não, ela vai usar justamente esses dados armazenados para fazer com que esse anúncio ele tenha um desempenho bem maior. No caso, ele vai pegar, fulano gosta de viagem. Eu tenho uma agência de turismo, a viagem para Jericoacoara, 4 dias, sei lá quantos reais. Então, ele vai direcionar esse anúncio para quem? Para a pessoa que gosta de viagem. Então, mesmo que tenha a sensação, que haja a sensação de que nós estamos escolhendo quando estamos navegando na internet ou alguma coisa desse tipo, até essas informações elas já foram pré-escolhidas antes mesmo de nós acharmos que é relevante ou não. Tá ok? Espero que esse vídeo, enfim, tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, não esquece de seguir as redes sociais do Penso Mil, do Estúdio Assessoria, Eduarda Soutis. Não esquece também de deixar um comentário, enfim, de compartilhar comigo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque isso é muito importante para que a gente produza conteúdo de qualidade e se esforce cada vez mais para melhorar. Entendeu?